mais um culto online. Eu quero agradecer a Deus por este domingo abençoado, esse domingo maravilhoso que vivemos, um dia onde a temperatura aqui na nossa região aumentou, um dia de calor, e Deus sabe todas as coisas. Mas vamos começar o nosso culto. Quero agradecer a Deus pela tua presença aí do outro lado da tela. Eu sei que você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus nessa noite. Está entrando na tua casa, entrando na tua vida, para que a tua mente possa alcançar o entendimento, a sabedoria de Deus. Não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria de Deus. Vamos orar. Pai Santo e Pai querido, eu te louvo e te agradeço nesta noite, Pai, por estas vidas que estão aqui neste mundo que foi criado por Ti, Pai. O mundo inteiro está recebendo nesta noite a Tua voz, a Tua palavra, através dos Teus servos, porque não só eu estou nesta noite ministrando, mas todas as pessoas que estiverem ministrando a Tua palavra, o Evangelho da Graça, a palavra verdadeira. Pai, obrigado por essas vidas, porque eu sei que esta palavra vai confortar, vai amenizar a dor dos teus filhos que estão por todo este mundo afora, Pai. Obrigado, Senhor. Quero agradecer pela minha vida, quero agradecer pela minha família e por tudo que o Senhor colocou ao meu dispor para mim administrar, juntamente com essa família abençoada que eu tenho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Temos gratidão por Ti nesta noite. Todos os dias da nossa vida. Não somente nesta noite, mas todos os momentos de nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E eu quero te pedir também, Senhor, que aumenta, através dessa palavra, o entendimento dos Teus filhos que vão receber essa ministração nessa noite. Que seus olhos sejam iluminados para a honra e louvor do Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Abba, Pai. Como é de costume, nós louvamos o hino, porque louvar a Deus não é só cantar. Louvar a Deus é você estar cheio do Espírito Santo de Deus. E nessa noite, continuando as mensagens, a ministração de Deus é uma continuação. Nós vamos estar hoje falando das obras da carne, continuação, e os frutos do Espírito. E nós vamos louvar um corinho antigo, que diz assim: quero que valorize o que você tem. Não está falando de bens materiais, de dinheiro, mas está falando da presença de Deus na sua vida, do Espírito Santo de Deus na sua vida. E nós devemos priorizar nas nossas vidas a presença de Deus. Tudo é importante nesse mundo. Tudo é importante, mas primeiro Deus nas nossas vidas. Se fizermos isso, não tem jeito de não dar certo. Quando priorizamos Deus, tudo dá certo. Tem um cantor que fez uma música: quero que valorize o que você tem. Outro disse: vai dar tudo certo. Eu já mudo a letra dessa música. Não vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Porque há mais de 2000 anos, o sangue foi derramado no Calvário para que a nossa vida fosse uma vida de vitórias, uma vida de bênçãos, de maravilhas, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Dizendo às vezes que não é ninguém, eu venho falar do valor
até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia de dor, desse teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Quantas maravilhas, meu querido, vai ter as revelações a partir deste momento, através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. É o único livro no mundo que quando nós abrimos aqui, o escritor, o autor, está presente. Tanto aqui onde nós estamos, como aí onde você está. Você está aí com a sua família, com seu esposo, com seu marido, seus filhos, não sei com quem estás, mas a pessoa mais importante que está aí contigo é o Espírito Santo de Deus. Podes crer nisso, viu? Há muito tempo atrás, eu criei nessa palavra, e estou, desde aquele dia, recebendo as bênçãos e maravilhas do Senhor. Mas não quer dizer que todas essas bênçãos nós vamos receber só maravilhas. Nós temos problemas, nós temos tribulações, nós temos dificuldades, mas a vantagem é que nós temos um Deus poderoso ao nosso lado para combater a batalha e nós saímos do outro lado com a bandeira da vitória na mão e dizer assim: venci porque o Senhor habita em mim e Ele me deu a força, me deu a sabedoria para eu ser mais que vencedor. Graças a Deus, vamos iniciar a ministração da palavra desta noite. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, antes de nós entrar no assunto, eu quero fazer uma retificação aqui, que eu estive na quarta-feira falando sobre os 3 níveis de maturidade do cristão. E faltou eu citar o 2º nível de maturidade, que nós vamos ver agora para nós dar continuidade à palavra. Está no livro de 1 Coríntios, eu li um versículo, mas não foi o versículo desejado.
1 Coríntios capítulo 13, no versículo 11. Eu li, foi o capítulo 13, do versículo 1 em diante. Mas está falando ali do amor, que é importante também. Hoje nós vamos ver os frutos do Espírito. A palavra já diz, os frutos do Espírito. Então não é nosso, é do Espírito. Então nós vamos entender como nós praticarmos esses frutos na nossa vida. Selado, lacrado pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. E na quarta continua, porque a palavra não para, é uma continuidade. Né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é um culto de libertação, um homem que vai pôr a mão na tua cabeça que vai te libertar, porque você já está liberto, meu querido. Você pode não saber, mas na cruz, Cristo, quando derramou seu sangue lá, ele te libertou. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, fala esta palavra. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino de Deus é em vida. Eu estou vivendo ele. Aqui na nossa região hoje foi um dia abençoado. Na tua região foi um dia abençoado. Independente de chuva, de sol, de calor, tudo foi Deus que criou. E a palavra diz que em tudo nós temos que dar graça. Tanto no bem como no mal. Mas difícil é a gente dar glória a Deus quando acontece alguma coisa de errado. As pessoas se lamentam, se maldizem e não deveriam, porque tudo acontece com a permissão de Deus nesse mundo. Eu creio nisso. Capítulo 13, versículo 11. Nós vamos ver, o primeiro nível foi carnal. Nós vamos voltar lá em 1 Coríntios também, capítulo 3, versículo 1. 3 níveis de maturidade na graça, né? Lá em Coríntios, Paulo estava pregando, no capítulo 3, o primeiro nível de maturidade que nós começamos na quarta-feira foi carnal ou criança. Que diz assim, o capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, criança, ela não pode receber uma palavra sólida. Uma pessoa carnal, ela não pode receber uma palavra sólida. Ela tem que primeiro conhecer o Evangelho, se estruturar para receber a palavra sólida. Então, a criança, ela necessita de leite. E uma comida que vai ser compatível com o seu corpo. E a nossa mente também. Criança, o primeiro nível. O segundo nível, adulto. Em 1 Coríntios também, capítulo 13, que nós não lemos na quarta-feira, mas nós estamos aqui hoje retificando e lendo. Capítulo 13, versículo 11. Para nós entrarmos no assunto, os frutos do Espírito. Nós falamos das obras da carne na quarta-feira e hoje nós estamos falando dos frutos do Espírito. Se não der para concluir a mensagem hoje, na quarta-feira nós continuamos. Quarta e aos domingos, 19h30, você está convidado para assistir o culto online. Versículo 11. Quando eu era criança, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Está vendo? Homem adulto. Um homem adulto. O apóstolo Paulo aqui está relatando da fase de criança, passou para a fase de homem adulto. Um adulto, ele já come uma comida sólida, uma comida forte. E o terceiro nível, isso é mensagem que eu já preguei, mas eu repeti para a gente ter uma noção da ministração que vai adentrar agora. O terceiro nível, nós vamos em Efésios. Nós lemos na quarta-feira também, Efésios, capítulo 4. Nós lemos do 4, aqui vai entrar mais uns versículos a mais. Vamos ler o 11, o 12 e o 13. Vamos estar lendo o 11, o 12 e o 13. Aqui vai falar daquela mensagem que eu preguei dos dons ministeriais. 5 dons ministeriais que foi dado Jesus quando morreu na cruz. Ele
levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então os dons espirituais, os dons ministeriais que vai falar aqui. Que não é títulos, são dons. Por exemplo, outrora me nomearam, me titularam como pastor. Mas é coisa de homem. Título de homem não vale. O que vale é o dom de pastor. Que eu estou ministrando nessa noite, esses 5 dons. Apóstolo, olha, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vista no aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo hoje? O corpo de Cristo somos nós que somos a igreja. Quando nós estamos aqui, eu estou com minha família, aqui minha esposa, aqui está do meu lado, aqui, ó, assistindo o culto, aqui do meu lado, graças a Deus, pela bênção de Deus na minha vida. É uma dádiva de Deus, a minha esposa, a minha família. Agradeço a Deus, porque eu não tinha nada, mas Deus disse na cruz que sendo rico se fez pobre para nos enriquecer. Sou rico, tenho a prosperidade de Deus na minha vida. Não tenho dinheiro, mas eu tenho a prosperidade de Deus na minha vida. Vale mais que dinheiro, vale mais que ouro que prata. Aprenda isso, meu querido. Viu? Tem certas coisas que o dinheiro desse mundo não compra. Você pode ter ouro e ter prata, não ter alegria, não ter felicidade, mas a prosperidade de Deus, você vai ver nessa mensagem que você alcança todas as coisas que você almejar na sua vida. Com o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que é que está dizendo aqui? Para nós chegarmos a varão perfeito. Chegar a varão perfeito. Para chegar a varão perfeito, é uma dos níveis de maturidade mais difíceis. É o que nós vamos ver isso aqui, porque o amor, para chegar à plenitude do Espírito, varão perfeito, nós temos que ter o amor de Deus na nossa vida. E tem muitas coisas que os seres humanos, eles não podem fazer de si mesmo. Nós já estamos vendo aqui que esses frutos não são de nós, são do Espírito Santo. Mas quando nós temos o Espírito Santo, nós temos o domínio próprio de executar na nossa vida esses frutos do Espírito que aqui vai falar. Agora nós vamos abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 5, onde nós falamos das obras da carne, na quarta-feira, e hoje nós damos continuidade. Falamos das obras da carne, dos frutos do Espírito na quarta-feira, e hoje nós anunciamos que ia falar sobre o domínio próprio. Como é que fazemos para ter o domínio próprio? Que nós vamos ver aqui, capítulo 5, versículo 22 de Gálatas. Essa igreja dos Gálatas, o apóstolo Paulo, ele fundou essa igreja, congregou as pessoas, que a igreja somos nós reunidos. O apóstolo Paulo congregou essas pessoas e essas pessoas tiveram acesso à verdadeira graça de Cristo. Ele pregou o evangelho da incircuncisão, a graça, depois da cruz de Cristo. Não era a lei de Moisés. Eles foram formados na graça. Mas nos primeiros capítulos do livro diz que, mesmo ele sendo formado na graça, estava querendo voltar para a lei de Moisés. E a lei de Moisés, quem vive os mandamentos da lei está no pecado. Porque a lei suscita o pecado. A força do pecado era a lei de Moisés. A força do pecado era a lei de Moisés. Então são 613 mandamentos. Quando eu cumpro um,
fica os 612 sem cumprir. Então não tem capacidade de cumprir. Porque depois da cruz, nós somos o povo gentil. E quem cumpriu a lei de Moisés para nós? Foi Jesus na cruz. Está escrito lá em Romanos. Está escrito nas cartas. Que Jesus, ele morreu na cruz, cumpriu a lei de Moisés por nós. Porque nós não daria conta de cumprir. Todos aqueles mandamentos. O sangue de Jesus nos ausentou de cumprir a lei. Então, por isso que nós vivemos pela fé. A fé em quê? Em Jesus Cristo, que cumpriu tudo por nós. Fez tudo por nós na cruz. É por isso que nós vivemos pela fé. Porque Ele fez tudo por nós. Estou repetindo. Ele fez tudo que era para nós fazer, que não daríamos conta. Ele fez na cruz. Como Ele fez? Derramando o seu sangue. Para nos purificar, para nos santificar, para nos salvar. Então, as pessoas acham que Cristo ainda vai salvar. Na cruz Ele já salvou quem tinha que salvar, já condenou quem tinha que condenar. Nós já pregamos aqui que tem dois tipos de povo no mundo. Judeu, gentil, e tem duas classificações. Jesus falou do bode e da ovelha. Jesus falou do ímpio e do filho de Deus e do filho da perdição. É mensagem que é um complemento do que nós vamos estudando. Então vamos para o assunto. Se você desejar se aprofundar mais, aí nas mensagens que você vai ouvir, tem meu telefone de zap, do WhatsApp. E você pode me contatar. Qualquer pergunta dentro da palavra de Deus, não é eu que vou responder, é o próprio Deus que vai te responder dentro da palavra. Porque tem um versículo na Bíblia que a Bíblia diz assim: as coisas espirituais é respondida pelas coisas espirituais. A própria Bíblia responde a pergunta. Se não tiver na Bíblia, não convém falar. Então, se nós falamos de Deus, aonde é que nós vamos buscar o livro? Aqui é a palavra de Deus, a Bíblia, um conjunto de livros. Então, meu querido, vamos ver aqui no versículo 22, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Para trás nós falamos das obras da lei. O primeiro versículo está falando de ou a lei ou Cristo. O que é que você decide? A lei está morta para nós. Nós, este povo atual, a lei de Moisés não serve mais para nada para nós, porque ela está morta. Foi abolida na cruz. O que reina hoje, o que rege hoje a lei de Deus para nós, a lei de Deus para nós é a lei da fé. Aquela fé que é um dom. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Você não tem que fazer nada. É só crer. Nós vamos ver aqui agora. Vamos ver aqui, ó. 22. Mas o fruto do Espírito é. Tá vendo? Não é nosso o fruto. Nós às vezes falamos para os nossos filhos: filho, eu te amo. Minha esposa, eu te amo. Ela fala: eu te amo e tal. Esse amor é diferente do amor de Deus. Porque o amor de Deus é incondicional. Ele te ama e ele não muda. Ele não muda esse amor. Nós falamos: eu te amo, mas um pouco, já que acontecer alguma coisa, esse amor acaba. Mas o amor de Deus não acaba. Se Ele diz que te ama, às vezes você erra, Ele te perdoa, você paga o preço do erro que você fez. Nós vimos nas obras da carne que aquilo que você plantar, o castigo é automático. Aquilo que você plantar, colhe. Plantou amor, colhe amor. Plantou ódio, colhe ódio. Não é isso, meu querido? Então é muito importante nós entendermos isso, ó, o bem e o mal, as obras da carne, os frutos do Espírito. As duas naturezas que nós temos, dentro de nós temos o bem e o mal. Qual nós praticamos mais? Às vezes a gente quer fazer o bem, mas o mal que está dentro de nós não deixa. Eu ministrei aqui que a nossa consciência fala conosco. O cara vai fazer alguma coisa e a consciência diz: não faça isso, não faça isso, e o outro: não, pode fazer e vai dar certo.
O bem e o mal está dentro de nós. Jesus disse, quando estava aqui, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. É o que contamina o homem. E a boca fala o que o coração está cheio. O que é que seu coração está cheio nessa noite? Eu não sei, mas Deus sabe. Porque o mesmo Deus que está aqui na minha vida, está aí na tua vida também. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. É o único que tem essas três funções no mundo. Esse Deus maravilhoso. Onisciente, onipotente e onipresente. Então nós estamos na graça, na era da graça. Está entendendo? A era da graça. Vamos ver aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne. Quando falo em carne, meu querido, é o nosso corpo carnal. Crucificaram a carne com as suas paixões e desejos, ou concupiscência, eu não sei como é a pronúncia da sua Bíblia. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Tá vendo? A inveja é uma obra da carne. Então, se eu vejo você adquirindo seus bens materiais, eu dou glória a Deus por você estar recebendo a herança de Deus, as bênçãos de Deus. Mas tem outras pessoas que não têm capacidade de ter e vai invejar aquilo que o próximo tem. Então, meu querido, para nós ter domínio próprio, uma das coisas que nós temos que ter é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se a pessoa não tiver o Espírito Santo de Deus na vida, ele não tem a capacidade de se autodominar sozinho. Nós vimos aqui as obras da carne aqui, ó, as obras o fruto do Espírito aqui, ó. As obras da carne foi anterior, o fruto do Espírito, amor. Amor. O amor incondicional de Deus. Nós precisamos, você que talvez por falta de conhecimento, você tem o Espírito Santo aí, ele precisa ser ativado na sua vida. Irmão, como é que eu faço para ativar o Espírito Santo na minha vida? Você não precisa ir num lugar e o camarada vai pôr a mão na tua igreja e dizer que você está sendo batizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai se manifestar na tua vida. Esta palavra que eu estou pregando nessa noite, se você crê, ele é ativado na sua vida. Juntamente com o dom da fé. O Espírito Santo trabalha em linha com a palavra e a fé. Que não é a nossa fé, é aquela fé que é um dom dada por Deus. Eu falei aqui sobre isso. O dom, antes da cruz, não tinha essa fé, esse dom. O que existia era a fé de cada um. Por isso que uns tinham fé de um tanto e outros tinham uma tamanha fé. Você lembra quando Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue? O que é que ele disse? A tua fé te salvou. Ele disse, eu nunca vi curou outro homem lá, e Jesus disse, eu nunca vi tamanha fé em Israel dessa pessoa. Então antes da cruz era a fé de cada um. Depois da cruz é uma fé que é uma medida, um dom é uma medida. Vou explicar o que é um dom. Um dom, no grego, significa charisma. É um dom, o dom de Deus é uma parte de Deus dada na minha vida. Porque de mim mesmo eu não poderia crer, mas o dom que foi dado em mim, eu passo a crer, porque o Espírito Santo testifica que é a verdade de Deus na minha vida. Depois da cruz, até a nossa oração. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Então é o Espírito Santo que intercede por nós. É o Espírito Santo que ora por nós.
Está entendendo? Antes na cruz era o sacrifício. Levava-se animal para amenizar o pecado, porque o pecado era apagado naquele momento que fazia o sacrifício, mas não era tirado da vida da pessoa. Então, ele fazia um sacrifício essa semana, na outra semana tinha que levar outro bode, na outra semana tinha que levar um bezerro, o ano inteiro fazendo sacrifício e o pecado continuava. Mas depois da cruz, Jesus fez um único sacrifício. Quando João avistou Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro foi imolado e ele tirou o pecado do mundo, ele tirou o pecado da minha vida, ele tirou o pecado da tua vida. Então você não tem mais aquele pecado que nós já pregamos aqui antes dessa mensagem. O que acontece na nossa vida, os erros que nós praticamos, é chamado de obras da carne. Que nós vimos aqui, o que é as obras da carne? Idolatria, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta. E tem mais, que aqui a Bíblia não citou. Semelhante quer dizer que tem mais. Então, para nós ter o domínio próprio e colocar esses frutos para ser ativado na nossa vida e nós praticarmos esses frutos do Espírito, a primeira coisa que tem é crer na palavra de Deus, crer no Evangelho, crer que Jesus naquele dia, naquele ano, há mais de 2000 anos, ele morreu naquele Calvário, derramou sangue, morreu para nos dar vida. Adão, quando veio, ele veio e trouxe a morte. Jesus trouxe a vida. Adão trouxe a morte. Jesus trouxe a vida. E essa vida é eterna. A vida do nosso espírito é eterna. Não desse corpo carnal. Esse corpo vai ser transformado em corpo espiritual. Mas para frente nós vamos pregar sobre isso. Então, a palavra da vontade de Deus, do plano de Deus de salvação para a nossa vida, tem tudo escrito aqui, ó. Se sair daqui e for buscar fora, não é de Deus. Está escrito na Bíblia. Apesar da Bíblia ter muitos erros de traduções. Tem muitos erros de traduções que a gente, quando vê, a gente corrige. Está entendendo? Por quê? Porque o homem que escreveu. A inspiração é de Deus. Mas quem escreveu aqui na terra foram os homens. E colocaram algumas coisas para se auto-beneficiar também nela. Mas nós que temos o Espírito Santo, nós sabemos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Está entendendo, meu querido? Então, vamos aqui, ó. Esses frutos é do Espírito para nós vivermos. Então, quando o Espírito Santo, que todas as pessoas têm, com exceção dos filhos da perdição, não tem o Espírito, esse Espírito. Os filhos da perdição não têm o Espírito Santo. Por isso que ele não crê em Deus. Não crê no sacrifício que Jesus fez para salvar. Chama-se filho da perdição. Jesus escolheu 12 discípulos. E no meio dele tinha um, Judas, todo mundo sabe. Mas antes de Judas, lá para trás, tinha outros. Que se nós formos relacionar, vai aparecer muitos. Que estavam no meio de Deus, estavam no meio da lei de Moisés, no meio do povo de Deus, mas não tinha, era um filho da perdição. Você lembra de Abel e Caim, por exemplo? Né? A história de Abel e Caim? Lê lá para você ver. Não vou falar agora, não. Então, meu querido, para nós colocar esses frutos em prática na nossa vida, a primeira coisa que tem que ser feita na nossa vida é ativar o Espírito Santo na nossa vida. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: não apagueis o Espírito. Como é que o Espírito Santo que é dado a nós pode ser apagado? Quando a gente pratica as obras da carne, o Espírito Santo é apagado na nossa vida. Ele continua lá, mas não serve. Está ali, sem poder manifestar na nossa vida, porque nós estamos afastados. Quando nós praticamos as obras da carne, que
que vem a ira de Deus, o Espírito Santo se entristece e não opera as maravilhas na nossa vida. Porque de nós mesmos, sozinhos, nós não conseguimos. Nós temos a presença de Deus. Você acha que você está aí vitorioso? Você acha que está só, querido? Você acha que tem essa família abençoada? Você acha que tem esse emprego bom? Você acha que tem essa casa maravilhosa, essa mansão, tudo isso que você tem aí? Você acha que é você que é poderoso? Deus está por trás disso. Foi Deus que permitiu. Se eu sou uma pessoa próspera, estou aqui cheio de alegria, cheio de felicidade, é porque Deus está na minha vida, me abençoando, que Ele me abençoou na cruz, e eu estou tomando posse dessa bênção e colocando em prática na minha vida. Está vendo? Então, o mundo inteiro, quem achar que é poderoso por si só, vai tropeçar. Então nós temos que dar graças a Deus, porque tudo que nós somos e temos, foi Deus que colocou para nós. Foi Deus que nos abençoou. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção, e não falta nenhuma. Por isso que nós oramos diferente. Nós oramos aqui, nós não pedimos nada, nós pedimos, por exemplo, eu já orei pedindo a Deus para que você seja iluminado com o conhecimento desse evangelho, porque quando você conhecer esse evangelho, você vai ver a sua vida mudar. Não precisa você ir atrás de homens para servir de intermediário, porque o único intermediário que a Bíblia fala é Jesus Cristo, é o nosso único intermediário, é o nosso único pastor depois da cruz que tem, é Jesus Cristo, não tem outro. Os homens que se dizem isso recebeu um título de outro homem, que o outro homem recebeu de outro. Depois da cruz não é título, é dom. E nessa noite eu estou praticando esses dons. Mas as pessoas acham que é um homem poderoso que vem lá do Rio de Janeiro, que vem lá de São Paulo, que vem adivinhar isso e aquilo. Não é isso. Isso aí é falcatrua, é mercadejar a palavra de Deus, que a própria Bíblia fala. E na época que Jesus veio aqui, lá no templo em Jerusalém já estava acontecendo isso. Ele estava vivendo a lei de Moisés e ele estava vendendo os animais 10 vezes mais o preço que valia aquele animal. Você lembra quando Jesus chegou lá e ele derrubou aquelas mesas, chutou as mesas dos cambistas? Hoje não é diferente, hoje está dessa mesma maneira. As pessoas pregam uma palavra querendo ser intermediário entre Deus e os homens, que não vai chegar na mão de Deus, porque o único intermediário entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Lá no livro de Timóteo fala isso. Então, eu, há muito tempo atrás, fui enganado, estava pregando essas coisas, mas graças a Deus que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Cheguei perante a igreja e reuni a igreja que dizia que era igreja. Eu digo, meus irmãos, até agora nós fomos enganados, mas hoje eu conheci o verdadeiro evangelho de Cristo, que é a graça depois da cruz. É o Cristo ressuscitado, aquele que derramou seu sangue para nos dar a vitória, aquele que derramou seu sangue para nos dar dignidade, sabedoria, entendimento do que Ele quer para nós. Está vendo? Então vamos ver aqui, amor, alegria. Eu preguei aqui uma mensagem sobre o reino de Deus. O reino de Deus é a justiça de Deus, é a paz e a alegria no Espírito Santo. Nós estamos vivendo esse reino aqui em vida. Alegria, paz e a justiça de Deus, justiça de Deus, paz e alegria no Espírito Santo. E esse reino está onde? Dentro de nós. Aqui na nossa mente. Quanto mais você toma conhecimento, mais você cresce em graça e conhecimento. A plenitude do Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos, nós vamos continuar essa mensagem na quarta-feira, mas onde eu vou continuar aqui um pouco mais, né? Então, a palavra diz que não é homem que nos guia, quem nos guia é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é muito importante na nossa vida.
Se ele não está ativo na nossa vida, está apagado, nós vamos viver nesse mundo pela sorte. Aí você pode se estrambelhar todo, pode jogar, pode fazer isso, pode praticar aquelas obras da carne, se você não tem o Espírito Santo, porque cada vez mais você vai se afundar. Mas quando nós temos o Espírito ativo na nossa vida, nós temos a consciência ativa. E nós, quando às vezes vai praticar o erro, o Espírito Santo diz, não, meu filho, não faça isso. A mente fala conosco e nós desviamos de fazer o mal e fazemos o bem. Então, meu querido, a palavra é o poder de Deus. A palavra é o poder de Deus. O poder de Deus está aqui na palavra dele. E para nós, gentios, está aqui no Evangelho da Graça. A graça e o apostolado. A graça e o apostolado. O que é a graça? A graça é o que Jesus fez lá na cruz. Milhares de coisas que Jesus fez lá na cruz. E o apostolado é isso que eu estou fazendo nessa noite, ensinando. Dando um ensinamento do que é a graça. O apóstolo Paulo disse que ele colocou o fundamento e outro edifica sobre este fundamento. O fundamento é Cristo. Eu estou edificando nessa noite, falando de Cristo. Porque o fundamento, a fundação da construção já foi feita. Cristo. Estou edificando em Cristo. Muito importante. Vamos ver aqui mais. Vamos ver aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, um versículo aqui. 1 Tessalonicenses 5,19. A palavra diz assim, ó. Vai nos exortar muitas coisas. E uma das exortações diz assim, ó. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Vamos voltar lá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 14. Diz assim, ó. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Então a pessoa que ainda não teve os olhos iluminados pelo Evangelho, está morto espiritualmente. Tem entendimento de nada. Aí vai atrás dos homens. Vai atrás de coisas das obras da carne, onde Deus não está presente. O Espírito Santo não está presente. Mas as pessoas que estão em Cristo, já lemos aqui também, vamos voltar aqui em Romanos. É muito importante você anotar os versículos. Eu preguei aqui outrora nas outras mensagens que para Deus uma pessoa nobre é aquela que está ouvindo a mensagem, anota para depois conferir na Bíblia. Confira aí, meu querido. Os textos e os contextos. Porque Deus não é Deus de confusão. Capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Está salvo. Não tem condenação nenhuma. Mas está salvo não é porque você está ouvindo essa palavra hoje e você recebeu a salvação hoje, nessa noite, não. Sua salvação foi lá 2000 anos atrás, lá no Calvário. O sangue derramado. Hoje você está tomando conhecimento desta salvação que foi derramada lá no Calvário. Não é hoje que ele está te salvando. Hoje você está tomando conhecimento daquilo que ele fez lá. Hoje. Então, está em Cristo? Não tem condenação. Mas, vou te falar uma coisa. O homem pode te condenar. O homem desse mundo pode nos condenar, pode nos achar feio, diz aquele camarada não vale nada, olha que camarada da cara feia, cara fechada, né? Mas Deus, quando olha para nós, Ele não vê essa carne, esse corpo. Ele vê o que está dentro de você, o teu interior. Deus não olha a tua aparência, Deus olha o seu interior, a qualidade do teu coração, a qualidade do teu entendimento, do teu conhecimento. Tu tens conhecimento de Deus? Tu tens conhecimento do que Deus fez mandando o seu filho morrer lá no Calvário?
para nos dar a vida eterna. Mas, como eu acabei de dizer, não é hoje que você está sendo salvo. Desde o dia que você nasceu, você já nasceu salvo. Porque o sangue não foi derramado hoje, foi derramado há 2000 anos atrás, lá em Jerusalém. E hoje, a Bíblia diz que nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. As pessoas que não entendem o Evangelho da Graça, eles falam, não, mas aquele homem lá está pregando umas coisas que eu nunca ouvi na vida, é heresia. Mas porque não conhece o verdadeiro Evangelho. O Evangelho dado aos gentios. Porque eu já preguei aqui que o povo legítimo de Deus eram os hebreus. Os judeus, que é o mesmo nome. Mas quando Jesus veio, lá em João, no Evangelho do livro histórico de João, diz assim, veio para os seus, e os seus não receberam. Deus já tinha um plano, que ele mandou Jesus, o povo dele não recebeu Jesus, mas tinha um povo chamado gentil, que somos nós, que o plano já estava preparado por Deus para nos incluir no plano de salvação. Por isso que nós estamos salvos. E nós fomos adotados, sabe por quê? Porque nós não éramos filhos legítimos. Mas depois de ser adotados pelo sangue de Jesus, nós temos os mesmos direitos de um filho legítimo. O documento foi feito. E o nosso nome está escrito no livro da vida eterna. O documento foi feito, preste atenção. E o nosso nome, quando nós nascemos, já estava lá escrito. O meu nome, o teu nome, no livro da vida eterna. Então, meu querido, essa noite nós vamos já chegando ao final desse culto. Nós vamos continuar na quarta-feira essa palavra, né? Porque nós temos muito tempo, tá? Nós temos muito tempo. Mesmo quando nós partimos desse corpo aqui, nós vamos continuar a nossa vida lá do outro lado. Nós vamos ter contato com esse mundo aqui, mas do outro lado nós vamos ter a vida eterna, junto com Deus. Viu? Nós temos tempo de sobra. Olha, tem um tempo atrás eu vivia ansioso demais, mas comecei a compreender a palavra de Deus, que não adianta você ficar ansioso pelas coisas desse mundo, porque tudo isso aqui desse mundo é perecível. A única coisa que não é perecível é aquilo que nós estamos adquirindo, que é o poder de Deus na nossa vida. Isso é para sempre. O conhecimento do que Cristo fez lá naquela cruz. Eu acabei de falar. Hoje você está tomando conhecimento da sua salvação. Não é hoje que você está sendo salvo. Hoje você está tomando conhecimento daquilo que Cristo fez lá na cruz. As pessoas falam, não, vamos evangelizar, ganhar almas para Cristo. Nas almas já está tudo ganho. Eu vou dar uma mensagem aqui futuramente sobre eleição. Não foi nós que escolhemos, meu querido. Foi Deus que nos escolheu. A palavra fala. Mas as pessoas parecem que lê a Bíblia e não entendem. Não é nós que aceitamos Jesus. Não tem isso que aceitar Jesus, não. Foi Ele que nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos filhos. Esse negócio de ganhar almas para Jesus, não existe isso não. As almas, o sangue de Jesus há 2000 anos atrás já foi ganho pelo sangue do Calvário. Se um homem está ganhando almas para Cristo, então ele tem que fazer o sacrifício também na cruz para morrer e derramar o sangue, porque as almas foram salvas, foram ganhas pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz. E eu não tenho medo de pregar a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade não está sendo pregada só por mim. Nós já somos mais de 13 milhões no mundo inteiro, vivendo em graça. Vivendo na verdadeira graça, no verdadeiro evangelho. Sem enganação, sem estar tomando o dinheiro do povo. Nós recebemos doações, mas as nossas doações é para fazer chegar nas pessoas o conhecimento de aquilo que Deus fez lá naquela cruz. Viu? Não é para enriquecer, eu abri um ministério para pregar a palavra, não é para me enriquecer eu e minha família, porque graças a Deus, Deus disse, comerás do suor do teu rosto, eu tenho o meu trabalho secular.
Não é um trabalho que é de academia, de faculdade, nada, mas um trabalho honrado, porque foi Deus que me honrou com esse trabalho. Eu amo esse trabalho porque tem a mão de Deus. E através desse trabalho eu tenho penetrado em muitas mansões e a palavra é pregada lá. Viu? Glória a Deus, olha que palavra maravilhosa. A palavra é para estar sendo pregada nos locais que tem muita gente, mas lá só prega é petição, só prega aquilo que não é palavra. É outras coisas. Agora aqui é o culto racional. Se você não entender, porque você não quer, mas o culto é racional. É com entendimento. Você pega a sua palavra aí e confere aquilo que eu estou ministrando nessa noite. A palavra de Deus. Glória a Deus. Eu sou grato a Deus pela minha vida. Daí vamos ver aqui. Glória a Deus pela nossa vida. Vamos ver aqui, vamos terminar agora essa live, esse culto. E na quarta-feira nós continuamos. Mas vamos ler aqui um versículo, lá no livro de Tito, a carta de Paulo a Tito. Tem muita coisa, viu, meu querido, para nós estudarmos. Tito, capítulo 2. Uma pessoa me fez essa pergunta e eu estou já mandando a resposta nessa noite. Para você que está me ouvindo também, para a pessoa que fez, que está ouvindo também, e que no outro culto eu falei, esse evangelho não salva ninguém, esse evangelho. Esse evangelho é para tomar conhecimento da salvação que foi feita lá no Calvário. Né? Aqui fala de 3 tipos de salvação. A salvação eterna foi pela graça, foi pelo sangue derramado. As outras eu não vou falar agora, porque tem outras mensagens para pregar. Tito, capítulo 2, versículo 12. Está vendo? Então, e para que o Evangelho? Vou ler 2 versículos, um aqui em Tito e outro em Romanos, para nós encerrar essa noite. Abençoada, olha que noite abençoada. Que dia maravilhoso, meu querido. Oh, glória, né? Tito 2,12, diz assim, ó. Olha. Vamos ler o 11 em diante. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, para que é esse evangelho? Para nos educar, para nos ensinar como viver nesse mundo. Já falei várias vezes. Agora vamos voltar lá em Romanos. Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler 5 versículos aqui. O tempo está passando, mas nós não podemos deixar pela metade. Romanos 1, do 1 ao 5. Diz assim, ó. O apóstolo Paulo falando, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem? De Jesus Cristo, entenda bem, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Glória a Deus. Se vocês quiserem continuar, pode continuar. Então, o Evangelho é para nos ensinar, para nos educar a viver nesse mundo, e a graça e o apostolado é o Evangelho que nós precisamos ter conhecimento daquilo que Cristo fez na cruz. Ele não está fazendo hoje, te salvando hoje, ele salvou no Calvário. Hoje você está tomando conhecimento do que ele fez lá na cruz. Mas as pessoas estão pregando aí fora como se ele ainda vai salvar, como ele ainda vai tirar o pecado, como ele ainda vai fazer as coisas que nós precisamos. Ele já fez tudo. Você tem que conhecer como viver. Estão entendendo? Então na quarta-feira, vamos deixar para quarta-feira? Na quarta-feira eu conto com a tua presença, porque a presença de Deus é certa. A presença do Espírito Santo é certa. Glória a Deus, graça e paz abençoados.
e abençoadas. Uma excelente semana a todos. Vai, papai.